Esse vídeo aqui agora talvez ele entregue um pouco a nossa idade, mas o fato é, quem viveu os anos 90 sabe que vieram carros excepcionais, com apelo esportivo, carros realmente muito legais, mas que pouquíssimas pessoas tinham acesso porque eram muito caros na época. E a gente fez aqui uma lista com os 10 carros importados mais legais da época dos anos 90. E que hoje estão com um preço bem acessível. Mas, gente, antes de continuar com esse vídeo aqui, é importante lembrar. Qualquer um desses carros aqui, ele já passou por vários donos, ele pode ter um histórico bem complicado por trás do documento. Então, assim, antes de fechar negócio em um carro usado, seja ele o que a gente vai apresentar na lista ou qualquer outro carro seminovo, é importantíssimo consultar a placa dele na empresa Olho no Carro. Ela vai te dar um histórico completo sobre sinistros, leilões, sobre pendências financeiras, judiciais e, inclusive, se ele já foi anunciado em alguns sites da web, aí tu vai conseguir ver fotos do carro, quilometragem que ele tinha na época e inclusive o preço que ele estava sendo vendido numa oportunidade anterior. E se tu ainda usar o nosso cupom, Opinião Sincera, tu ainda tem direito a 15% de desconto nos serviços deles, que já são bem em conta perto do benefício que tu está tendo. Tem alguns carros aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem. Vocês devem estar... O nosso público aí é da faixa dos 35 anos, né, Felipe? Então tem muita gente que deve lembrar de alguns deles. Mas tem outros que são raríssimos no Brasil e que eu encontrei à venda. Então nessa lista aqui é só carro que está à venda realmente no Brasil. E inclusive nós vamos começar ela por um carro que fez muito sucesso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando ele começou a ficar muito barato. Estou falando do Citroën ZX Dakar. Um carro equipado com motor 2.0, 16 válvulas, 167 cavalos, algo totalmente, digamos, impensável para a década de 90, né? Num carro assim acessível, que era muito competente em fazer curvas, principalmente pelo sistema CAT, que tinha uma autocorreção nas rodas traseiras, mas o Dakar ele tem uma pitada especial, por exemplo, em relação ao Xara VTS, que foi o carro que substituiu ele. Ele é mais ou menos 200 quilos mais leve, ou seja, pensa numa receita de sucesso para quem quer ter um carro esportivo e absurdamente barato, né? Eu encontrei carros à venda de 13 mil reais até 21 mil reais. Na verdade, Felipe, eu encontrei até mais baratos, mas os mais baratos estavam assim, ó, num estado deplorável, né? Então tem que cuidar. Infelizmente eu posso dizer para vocês, nada nesse carro é barato de se consertar. Ou seja, tenha ciência de que se tu for comprar um, cara, tu pode gastar muito dinheiro, muito mais inclusive que o valor do carro só em manutenção. Na verdade, eu acho que todos dessa lista passam por esse Todos, problema, né? com certeza. O próximo aqui da lista eu tenho certeza que a grande maioria de vocês conhece. Ah, sem dúvida. Ficou muito famoso lá em 93, quando ele apareceu no Brasil, foi importado, o Chevrolet Calibra, ou o Opel Calibra. Era um carro feito lá na Europa, vindo para o Brasil com um motor famosíssimo, o famoso C20XE, um 2.0 16 válvulas com 150 cavalos. Ele impressionou muito por causa do seu design em cunha, aquela pegada esportiva, espaço para 2+2, né? Ou seja, cabiam dois adultos na frente e eventualmente duas crianças atrás, não espere muito conforto ali. Mas assim, apesar de hoje tu pensar que 150 cavalos para um carro que nem é tão leve assim, já não é tão esportivo, mas para a época realmente ele era revolucionário em todos os aspectos, principalmente na área visual. E todo esse design não era à toa, né? Porque ele conseguia reduzir muito o coeficiente aerodinâmico, que era chamado de CX. Ele era o menor CX da época. Tá, Gustavo, mas e por quanto tu consegue comprar um Calibra hoje? Porque eu me lembro que na época só quem tinha muito dinheiro podia comprar, né? Encontrei no mercado de 15 mil até 35 mil reais. Claro que depende do estado, né? Na verdade, todos esses carros aqui que estão nessa tabela depende do estado. Não depende da tabela FIPE, não depende de nada. Depende do estado de conservação do carro. É bem provável que o de 15 mil reais esteja bem judiado. Agora eu queria falar de um carro que passa totalmente desapercebido pela maioria das pessoas. Porque as pessoas olham para ele e dizem assim, ah, que carro feio. Quadrado. Quadrado, né? Um jeitão antigão. Tô falando do Volvo 850 T5. É um carro que era extremamente luxuoso para a época, assim como os Volvos são hoje em dia, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que esse carro também tem uma pegada esportiva absurda. Original de fábrica ele vinha com 225 cavalos e inclusive com a opção de câmbio manual,
o que era bem comum para a época, né? Não era tão raro que nem hoje em dia. Não, e ficou muito famoso depois que até hoje os Volvos, até hoje em dia não mais, mas até pouco tempo atrás os Volvos continuavam usando um motor 5 cilindros, né? Esse é um 2.3 5 cilindros, turbo. E para quem gosta de dar uma preparada no motor, sabe que esse aí aguenta aí um bom acréscimo de potência sem estragar. Só tem aquela aparência de tiozão, né? Quadradão, sedã, né? Mas ainda assim é legal andar naquela marca. E tu encontra mais ou menos com o mesmo preço do Calibra, de 15 até 35 mil reais e bem mais potente. Tu compraria um? Não sei, cara, se eu me incomodaria com esse aí, mas é legal. Tá, mas deixa eu falar então de um carro que aqui a maioria das pessoas eu garanto que nunca viram. Honda CR-X Del Sol. O que é isso, Gustavo? É um Civic sem capota. Na verdade, ele é um VTI sem capota, ou seja, ele tem o famosíssimo motor B16 de 160 cavalos, 1.6, 16 válvulas, que girava, que era um demônio, né? Original aí, passava dos 8.000 RPM. Uma das grandes vantagens desses carros é que eles eram leves, o Del Sol já não é tão leve assim, porque ele é um carro do tipo Targa, ou seja, ele não é conversível, mas o teto sai. Então a estrutura aquela do carro ela fica um pouco comprometida, então se tiver que reforçar ele acabou ficando bem mais pesado que o seu irmão VTI. Mas ainda assim é um carro muito interessante, muito legal para quem quer se divertir e obviamente também para quem tem uma boa conta para pagar a manutenção dele, né? O grande problema desses carros é que eles tornaram, há alguns anos atrás, a época do tuning, eles tornaram carros muito tunados, né? Então tem carros aí que eu achei, nossa senhora, coloridos com, sabe, né? Velozes e Furiosos dos anos 2000. E aí, falando um pouquinho da idade também, quem assistiu a Malhação, a primeira temporada dela, né? Vai lembrar aí que tinha um dos participantes do programa, né, da novela, na verdade, que tinha um e que era sensacional. Bom, eu encontrei ele de 25 mil até 49 mil reais. Ainda tu encontrou para vender isso? Eu achei Encontrei que vários para vender, inclusive vários tuning para vender. Mas, de novo, o Estado é que vai mandar no preço do carro. Tá, Felipe, fala de outro Honda que também não é tão conhecido, mas que é mais potente ainda. Na verdade, o Prelude ele foi vendido no Brasil com algumas opções de motores. E o que a gente viu aqui para vender é o motor mais sensacional da Honda na época, o chamado H22. Ele era um motor 2.2, 16 válvulas, também girador, também passava dos 8.000 RPM, também tinha o sistema de comando VTEC ali que mudava, né, a abertura das válvulas. E, cara, 190 cavalos por 25 mil reais ou menos é uma baita de uma pedida, né? E o carro tem uma aparência super legal, ele meio que concorre com o Calibra em aparência, né? Então eu acho demais e pouca gente conhece esse carro. Eu vou dizer que ele chama atenção até hoje. Agora, falando em chamar atenção, quem assinava Quatro Rodas ou qualquer outra revista automotiva no início dos anos 90 vai lembrar que quando a Mazda trouxe para o Brasil o MX-5, que também é conhecido como Miata, esse carro arrasou. E até hoje ele faz muito sucesso lá fora. É uma pena que nós brasileiros não temos mais acesso a ele. Inclusive a Fiat tem uma variante dele, né? O 127, né? 124. 124, errei, por 3. Como é que tu é bom Fiat, cara? Fazer. Mas o que era legal nesse carro? A potência dele nunca foi alta, nem é alta até hoje, né? Eu acho que hoje ele não chega a ter 200 cavalos ainda. Não, é. Ele tinha 128 cavalos, mas era um carro tração traseira para duas pessoas, conversível, tinha a opção da capota rígida e a capota escamoteável, tinha alguns que tinham as duas, inclusive. E o mais legal de tudo, ele era muito pequenininho, muito leve, muito divertido de se dirigir. É o legítimo carro para dar um passeio mais, digamos, fora da lei no final de semana, né? E ele é tão famoso, Felipe, que ele é caro. Não é tão barato assim. Eu encontrei de 45 até 65 mil reais. Pois é, eu me lembro que no final da década de 90, quando esses carros estavam baratos, ele custava o mesmo preço de um Golf GTI, na verdade. Tá, mas agora a gente começa a entrar num ramo totalmente desconhecido para a maioria dos brasileiros. Inclusive o Felipe não sabia que esse carro estava à venda aqui no Brasil. Eu não sabia que tinha vindo para cá, essa é a grande verdade. Toyota MR2, alguém já ouviu falar? Pois é, pessoal, eu achei um à venda no Brasil por incríveis 92 mil reais. Caro realmente, mas é um carro raríssimo no Brasil. O mais legal dele é que ele é motor central traseiro. Ele não é motor traseiro, ele é central, como se fosse uma Ferrari, uma Lamborghini.
Então, e ele tem um comportamento dinâmico demais, com um motor 2.0 16 válvulas de 200 cavalos, lá em 1992. Cara, esse carro ele é considerado o carro esportivo de baixíssimo custo para a época. É lógico que aqui no Brasil não é nada barato, mas ele fez muito sucesso, inclusive ele é considerado o traseira solta pelos americanos, né? Porque digamos que é bom de fazer drift com ele, né? Bom, tem um Nissan aqui da lista que vocês devem pensar assim, se a Nissan é o Skyline, que é o Nissan mais conhecido, né, que tem. Não, nós vamos falar de um outro que não é tão conhecido assim, que é o 300ZX. É que na verdade o Skyline ele não foi vendido em muitos países, né? Basicamente só no Japão, e o GTR, agora o R35, que realmente veio para o mundo inteiro. Antes ele era restrito ao país nipônico. Já a linha ZX, ela é uma sucessora espiritual dos Datsun. O Datsun era um carro esportivo da Nissan que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, com um nome diferente para não lembrar a marca japonesa lá nos Estados Unidos, né? Porque os dois países não estavam com relação muito boa. E ele sempre foi muito conhecido por ser confiável, leve, potente, principalmente para a época, e, cara, um legítimo carro legal de se ter. Agora, o que a maioria dos brasileiros não sabe é que aqui no Brasil teve para vender o 300ZX, que já era Nissan, já não era mais Datsun, mas que segue a mesma linha de pensamento. É um carro extremamente potente, tem 300 cavalos. Cara, no motor V6 turbo. É potência para a época, né? Sim. Um carro confiável, pelo menos era, né, quando era novo, e que aqui veio com preço fora da realidade, mas lá fora ele era bem acessível para qualquer um, né? Eu encontrei à venda alguns aqui variando de 90 mil até 150 mil reais. Já não é mais tão fácil de se comprar assim, mas ainda assim, cara, o que tu compra aqui é a raridade do modelo e não o carro em si. Bom, vocês sabem que brasileiro ama futebol, até mais do que carro, não é o nosso caso. Mas vocês devem lembrar que lá nos anos 90, os jogadores de futebol todos tinham o Mitsubishi Eclipse. Na verdade, era o carro mais desejado, né? Porque foi o carro que fazia ele se destacar no meio da multidão. Mas aqui eu vou falar de um carro superior e muito mais potente, que é o Mitsubishi 3000 GT. O Paulo Nunes tinha um branco na época, a coisa mais linda. Ele ficou inclusive com o meu vizinho ali, o empresário dele. Ele se equivale ao 300ZX da Nissan em potência, tem 320 cavalos e tem tração nas 4 rodas. É um carro incrível, muito forte no motor V6 turbo. Até hoje é um carro que assim, é difícil de se encontrar. Por quê? Porque era um carro exclusivíssimo para a época. Hoje está mais acessível, mas ainda assim, tu encontra a partir de 100 mil reais, o que também não é nada barato, né? Agora, se tem um carro que, assim, foi um dos meus sonhos de adolescente, eu tenho a miniatura, assim como o Gustavo adora a miniatura. Eu também tenho. Eu tenho essa miniatura, eu babava num que eu via quando eu voltava a pé do colégio, assim, tinha uma pessoa que tinha um no caminho. E, cara, quem já viu esse carro na rua sabe do que eu estou falando. BMW 850, equipada com motor V12, 322 cavalos. Assim, para os dias de hoje já não é tanta potência assim, mas para a época era um absurdo. Para um V12, né? Se for pensar que a gente estava falando antes de um V6 com 320, agora a gente está falando de um V12 com 320. Hoje em dia já tem 4 cilindros mais forte que isso, né? Mas o fato é, o carro era sensacional. Assim como qualquer BMW, ele tinha aquele design mais quadradão, só que ele era mais baixinho, com a frente mais alongada e mais bicuda. Cara, ver esse carro andando na rua é algo fora da realidade. Sério, eu me ajoelho e agradeço a Deus por ter a oportunidade de ter visto esse carro. Agora, o que me chamou muita atenção é que hoje tu encontra a partir de 139 mil reais para comprar. Cara, isso não existe, cara. Sério. Esse carro, hoje, se tivesse à venda, custaria com certeza mais de R$1 milhão. Com certeza. Existe hoje a Série 8, né? O BMW voltou a lançar a Série 8, ainda não trouxe para o Brasil, mas a Série 7 já é quase R$1 milhão. Imagina a Série 8, quanto é que vai ser. Sério, se eu tivesse dinheiro, eu compraria esse carro. Só para manter na garagem, nem que ele não saísse de lá. Gente, a gente falou aqui sobre 10 carros que a gente achou muito legal à venda no Brasil. Não significa que não tenham outros carros muito legais também, e com certeza tem. Inclusive a lista que tu fez é muito maior do que isso, né, Gustavo? Inclusive tem mais carros na lista. A gente poderia ter falado de muitos outros, mas assim, esses foram aqueles que
por algum motivo eles marcaram a nossa adolescência e eu tenho certeza que muitas pessoas adorariam colocar um deles na garagem. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de algum carro que vocês acham muito legal e que a gente não falou, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Dependendo de como for, a gente pode fazer a segunda parte desse vídeo, né? Tem mais um monte de carro legal. Com certeza tem. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.